Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Sintam-se acolhidos. Eu sou o ressurgimento da vida. Quem crê em mim, mesmo que morreu, viverá. Não deixe seu coração no nevoeiro frio da tristeza. Não viva ao sabor da depressão. Reaja. Você é forte e capaz de superar as próprias limitações. Afinal, Deus, nosso Pai, é a presença da infinita alegria. Procure refletir Deus no espelho cristalino de sua sensibilidade. A pessoa afeita ao bem nas atividades diárias sente prazer com a vida. Você nasceu para crescer em espírito. E mesmo atravessando dificuldades, se permanecer de consciência tranquila no cumprimento do dever, pode considerar-se feliz. Essa mensagem está nesse livrinho Um Minuto com Jesus, de Pastorino. Vamos agora fechar os nossos olhos, nos acomodar para fazer a nossa oração inicial. Mestre Jesus, amigo querido, mais uma vez nos encontramos reunidos em Teu nome para mais um momento de aprendizado e fortalecimento. Nos ampare, nos ilumine no esforço de renovação íntima, na busca da caridade desinteressada, na busca do conhecimento intelectual, podendo assim desenvolvermos o nosso lado moral. Abençoe a nossa irmã Márcia, que trará o aprendizado dessa noite, tendo assim todos nós um excelente aproveitamento. Solicitamos que as águas dos frascos e nos copinhos sejam magnetizadas e que coloques as melhores energias que necessitamos ao bebê-la. Que seja em Teu nome, em nome dos amigos espirituais que nos auxiliam neste momento e, sobretudo, em nome de Deus, o início dos trabalhos da noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez, muito bem-vindos a esta casa. Estamos no mês de setembro, Setembro Amarelo. Todos já devem ter ouvido essa campanha que está por aí, né? E nós, a Federação Espírita, nós também estamos engajados nessa campanha de prevenção ao suicídio e combate ao suicídio. Então, eu trouxe nesta noite uma experiência do médium Divaldo Pereira Franco. E ele nos conta uma experiência que ele teve que eu vou passar para vocês. Ele diz assim: eu nunca me esquecerei que um dia havia lido em um jornal acerca de um suicídio muito terrível, que me impactou muito. Um homem jogou-se sobre a linha férrea, sob os vagões da locomotiva e foi triturado. E o jornal, com todo estardalhaço, contava a tragédia, dizendo que aquele era um pai de 10 filhos e um operário modesto. Aquilo me impressionou tanto que resolvi orar por este homem. Tenho uma cadernetinha para anotar o nome de pessoas necessitadas. Eu vou orando por elas e de vez em quando eu digo: se este já evoluiu, vou dar o seu lugar para outro. Não posso fazer mais. Assim, diz Divaldo, coloquei o nome deste homem na minha caderneta de preces especiais. E eu faço geralmente de madrugada. Da minha janela, eu vejo uma estrela e acompanho o seu ciclo. Então fico orando, olhando para a estrela e conversando com ela. Somos muito amigos.
Isto já faz muitos anos. Ela é paciente, sempre aparece no mesmo lugar e desaparece em outro. Comecei a orar por este homem desconhecido. Fazia minha prece, intercedia, eu dava uma de advogado e dizia assim: meu Jesus, quem se mata, como dizia minha mãe, não está com o juízo no lugar. Vai ver que ele nem quis se matar. Então, vai ver que foram as circunstâncias, ele dizia na sua oração. Orava e pedia, dedicando-lhe mais de 5 minutos. E olha que eu tenho uma fila bem grande, dizia o Divaldo, esperando na cadernetinha dele. Passaram-se quase 15 anos. E eu orando por aquele homem diariamente, onde quer que eu estivesse. Um dia, eu tive um problema que me fez sofrer muito. Nessa noite, cheguei à janela para conversar com a minha estrela e não pude orar. Não estava em condições de interceder pelos outros. Encontrava-me com uma grande vontade de chorar. Mas isso é muito difícil para mim fazê-lo. Por fora, aprendi a chorar por dentro. Fico aflito, experimento a dor e as lágrimas não saem. Eu tenho uma grande inveja de quem chora aquelas lágrimas enormes, volumosas, que eu não consigo verter. Daí a pouco, a emoção foi me tomando e quando me dei conta, eu chorava. Nesse momento, diz Divaldo, entrou um espírito no meu quarto e me perguntou: por que você está chorando, Divaldo? Ah, meu irmão, respondi, hoje estou com muita vontade de chorar, porque sofro um problema grave e não tenho com quem me queixar, porquanto eu vivo para consolar os outros. Não lhes posso contar os meus sofrimentos. Além do mais, não tenho esse direito. Aprendi a não reclamar e não estou me queixando. O espírito retrucou: Divaldo, e se eu lhe pedir para que você não chore, o que você fará? Hoje nem me peça isso, porque é o único dia que eu consegui fazê-lo. Deixe-me chorar. Não faça isso, pediu o espírito. Se você chorar, eu também chorarei muito. Mas por que você vai chorar? Perguntei-lhe. Porque eu gosto muito de você. Eu o amo muito. E amo por amor. Como é natural, fiquei muito contente, diz Divaldo, com o que ele me dizia. E continuou o espírito. Você me inspira muita ternura e o amo por gratidão. Há muitos anos eu me joguei embaixo de um trem. E não há como definir a sensação da eterna tragédia. Eu ouvia o trem apitar, via-o crescer na minha frente, vinha ao meu encontro e sentia o trem me triturando, sem terminar nunca e sem nunca morrer. Quando acabava de passar, quando eu ia respirar, escutava o apito novamente e começava tudo outra vez, eternamente. Até que um dia, escutei alguém chamar o meu nome. Com tanto amor que aquilo me aliviou por um segundo, pois o sofrimento logo voltou. Mais tarde, um tempo depois, novamente ouvi alguém me chamar. Passei então a ter esses momentos em que alguém me chamava. E aí eu conseguia respirar, para aguentar aquele morrer que nunca morria. E não sei lhe dizer quanto tempo que passou. Imaginem só que agonia, né? Transcorreu muito tempo mesmo, até o momento em que deixei de ouvir o apito do trem.
para escutar a pessoa que me chamava. Dei-me então conta que a morte não me matara e que alguém pedia a Deus por mim. Lembrei-me de Deus, de minha mãe que já havia morrido. Comecei a refletir que eu não tinha o direito de ter feito aquilo. Passei a ouvir alguém dizendo: ele não fez por mal, ele não quis matar-se. Até que um dia essa força foi tão grande que me atraiu. Aí eu vi você, Divaldo, nesta janela, orando por mim. Eu perguntei, continuou o Espírito, quem é? Quem está pedindo a Deus por mim? Com tanto carinho, com tanta misericórdia. Mamãe surgiu, esclareceu-me. É uma alma que ora pelos desgraçados. Comovi-me tanto, chorei, e a partir daí passei a vir aqui sempre que você me chamava pelo nome. Note, diz Divaldo, entre parênteses, note que eu nunca ouvira antes, face às diferenças vibratórias entre ambos até então, né? Quando adquiri a consciência total, prosseguiu o Espírito, já se haviam passado mais de 14 anos. Lembrei-me de minha família e fui à minha casa. Encontrei lá minha esposa, blasfemando, injuriando-me. Aquele desgraçado desertou, reduziu-nos à mais terrível miséria. A minha filha é hoje uma perdida, porque não teve comida e nem paz, e foi se vender para tê-los. Meu filho é um bandido, porque teve um pai egoísta que se matou para não enfrentar a sua responsabilidade. Deixando-nos, ele nos reduziu a esse estado. Senti-lhe o ódio terrível. Depois, fui atraído para onde estava minha filha, num destes lugares miseráveis, onde ela estava exposta como uma mercadoria. Fui também visitar meu filho na cadeia. Divaldo falou-me emocionado. Aí eu comecei a somar as dores físicas e a dor moral, dos danos que o meu suicídio trouxe. Porque o suicida não responde só pelo gesto, pelo ato da autodestruição, mas também por toda a onda de efeitos que o seu ato, que decorre desse ato. Sendo tudo isso lançado a seu débito, na lei de responsabilidade. Além de você, Divaldo, mais ninguém orava por mim. Ninguém tinha dó de mim, só você, um estranho. Então hoje, que você está sofrendo, eu lhe venho pedir, em nome de todos nós, os infelizes, não sofra. Porque se você entristecer, o que será de nós, os que somos permanentemente tristes? Se você agora chora, o que será de nós que estamos aprendendo a sorrir com a sua alegria? Você não tem o direito de sofrer, pelo menos por nós. E por amor a nós, não sofra mais. Aproximou-se, me deu um abraço, encostou a cabeça no meu ombro e chorou demoradamente. Doridamente ele chorou. Igualmente emocionado, falei-lhe: perdoe-me, mas eu não esperava comovê-lo. São lágrimas de felicidade, Divaldo. Pela primeira vez eu sou feliz, porque agora eu posso me reabilitar. Estou aprendendo a consolar alguém. E a primeira pessoa a quem eu consolo é você. Isso está no livro O Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert. Então,
volta e meia, a gente vê na mídia algumas reportagens sobre suicídio, suas causas, suas consequências e as repercussões sociais. Especialistas fazem seus comentários sobre o que leva as pessoas a se suicidarem, e assim vai. No entanto, poucas vezes nós vemos os ensinamentos espíritas serem trazidos à tona nessas ocasiões. Desde a codificação, ou seja, há mais de 150 anos, o Espiritismo nos traz boas respostas sobre as causas e as consequências do suicídio, valendo-se de um método que a ciência tradicional jamais admitirá. Que método seria esse? Ouvir os próprios suicidas, do lado de lá. Eles nos revelam a sua situação. No livro dos Espíritos, ele fala amplamente sobre o suicídio na visão espírita. Vejamos alguns dos pontos mais importantes. Na questão 944, tem a pergunta: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não, é a resposta. Apenas Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Na questão 946, o que pensar do suicida que tem por objetivo escapar das misérias e decepções desse mundo? E eles nos dizem assim: pobres espíritos que não têm coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aqueles que sofrem, e não os que não têm força nem coragem. As aflições da vida são provas ou expiações. Felizes aqueles que as suportam sem queixas, porque serão recompensados. Continua ainda a questão 950. O que pensar daquele que tira a própria vida na esperança de atingir mais cedo uma vida melhor? Outra loucura, dizem os espíritos. Se fizer o bem, aí sim atingirá mais cedo. Pelo suicídio, retarda sua entrada no mundo melhor, e ele mesmo pedirá para vir terminar essa vida que encurtou por essa falsa ideia. Um erro, seja qual for, nunca abre o santuário dos eleitos. O livro dos Espíritos nos deixa bem claro que o suicídio nunca é a saída para nenhum tipo de problema. Não resolve nenhuma situação. Não afasta nenhum mal. Pelo contrário, sempre piora a situação que o suicida tinha a intenção de resolver. Se pretendia ele fugir de um sofrimento, se verá com as mesmas antigas dores, com o mesmo sofrimento também no mundo espiritual. E outros, ainda mais, aqueles causados pelo ato que cometeu, pelo suicídio. Seu sofrimento aumenta ao ver que não pôde pôr fim à sua existência, constatando que terá que continuar sofrendo, e agora com mais severidade, pois cometeu outra grande falta. Se ele pretendia reencontrar um ente querido, demorará mais ainda a vê-lo, ficando necessariamente afastado deste no plano espiritual. Isto lhe será imposto como um castigo por ter antecipado a sua morte, mostrando com esse ato o desprezo pelo bem sublime que lhe foi dado por Deus, a vida do corpo físico, que é um meio necessário para o aprendizado, para a nossa evolução. Temos vários exemplos como esse, contado pelos próprios suicidas por meio de médiuns, no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Além disso, também no Evangelho segundo o Espiritismo, também nos esclarece sobre as consequências do suicídio. No capítulo 5 do Evangelho,
existe o capítulo que diz o suicídio e a loucura. Se alguém quiser ler, ir um pouco mais a fundo nesse estudo. Então, meus irmãos, é muito doloroso a gente ter um familiar, um amigo, um conhecido, um colega que cometeu suicídio. O que nós podemos fazer por ele é orar muito, sabendo que Deus sempre ouve as nossas preces em favor deles. Pois, segundo Jesus, são os doentes que mais precisam de ajuda. Como se sabe, a alma não desaparece com o corpo e não é destruída pela morte. A alma, nosso espírito, é imortal, imperecível. E por isso que pelo suicídio ela não desaparece. Assim como não desaparecem os problemas, ele não deixa de sofrer. Porque a vida prossegue no plano espiritual. O que é destruído é apenas nosso corpo físico. Mas agora também temos uma notícia boa. Não percamos a esperança e a fé, nunca. Nem tudo está perdido, jamais, nem mesmo para o suicida, graças a Deus. Nosso Pai Celestial, que é fonte infinita da mais pura bondade e amor, sempre dará novas oportunidades aos irmãos suicidas, facilitando a depuração do seu ser, sua evolução, sua melhoria e reforçando a sua fé. Assim é que a todos sempre se dará uma nova chance, cada um a seu tempo. O tempo pode ser mais ou menos longo. A jornada até lá também pode ser mais ou menos difícil. Mas todos, invariavelmente todos mesmo, conseguirão erguer seus espíritos à categoria de pureza e bondade sublime, que todos nós aspiramos, que é a felicidade. Seja você aqui presente, um parente, um amigo, um colega de um suicida, ou quem sabe você mesmo, quem sabe um dia já pensou nisso. Ou se tiver alguém aqui que ainda pensa em suicídio, confie em Deus. Ore sempre. Ore com seu coração. Ele sempre nos ouvirá. Ele nos dará imediatamente o amparo e a luz de que estamos precisando. Por isso é que as nossas preces são um refrigério, são uma bênção para os suicidas, aliviando suas dores provocadas pelo remorso. Porém, os suicidas voltam a reencarnar na Terra para repararem os seus erros e harmonizar-se com as leis sábias e magnânimas de Deus. Oremos então, meus queridos irmãos, com muita fé e sentimento em favor dessas pessoas, desses espíritos, como o Divaldo fez na história. Ore livremente, ore com seu coração, com as suas próprias palavras. O seu sentimento verdadeiro é sempre o mais importante. Se precisar, no entanto, de ajuda para essa oração, existe no Evangelho segundo o Espiritismo, no final do livro, existem as preces. E tem a prece 72, que é em favor dos suicidas. Lá no final, na mesinha, eu imprimi algumas dessas orações. Se alguém quiser levar na saída. E eu quero convidar a todos vocês que coloquem em suas orações, a partir de hoje, algum suicida, ou alguém que vocês conhecem que já tentou isso, ou alguém que esteja pensando. Vamos ajudar. A gente tem toda essa força, nós temos toda essa fé, e com a oração nós podemos ajudar sim. Muito obrigado pela atenção, e agora nós vamos nos preparar para receber o passe.
todas as energias sublimes que aqui viemos buscar. Roguemos a Deus, ao nosso amado Mestre Jesus, que nos ampare amplamente nesse instante e que possamos nos envolver com esta luz magnânima que desce nesta casa sobre todos nós. Por alguns instantes, então, concentrados nesta harmonia, recebamos o passe em forma de luz que vem em nossa direção. Quanta alegria por esta bênção. Que possamos sair desta casa hoje com mais coragem para enfrentarmos as dificuldades, superarmos tudo aquilo que sabemos que precisamos modificar. Nos ajude, Pai amado, para que cada dia novo possamos nos tornar uma pessoa melhor. Abençoe as nossas famílias, aqueles todos com quem convivemos no dia a dia. E hoje especialmente te pedimos pelos nossos irmãos suicidas. Que a tua luz, Pai amado, nos conduza aos nossos lares com alegria e com paz no coração. Uma boa noite a todos. Que Deus os acompanhe. Que assim seja.